Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ministério Jovens Bíblicos. Meu nome é Lucas e hoje você irá aprender mais da história de Jonas e sobre a saúde dele também. Nós vemos Jonas na Bíblia Sagrada como um dos profetas menores. Quando fala profeta menor, não é porque ele era de menor importância, mas sim porque o conteúdo escrito, o número de páginas, é menor do que de outros profetas, os considerados profetas maiores. Jonas está entre aqueles profetas que tentaram resistir o chamado de Deus. Por que Jonas fugiu do chamado de Deus e por que ele desejou a morte? Fica até o final para você saber a resposta dessas duas perguntas. Nós temos na Bíblia Sagrada alguns profetas que tentaram fugir do chamado de Deus. Nós temos, por exemplo, Moisés. Quando Deus apareceu a Moisés na sarça ardente, ele tentou se escusar da sua responsabilidade, dizendo que era gago, colocando impedimentos, barreiras, para não ir se apresentar na presença de Faraó. Mas Deus disse a ele: Moisés, você tem Arão, leve Arão consigo, mas não deixe de anunciar a minha mensagem. Nós temos também Jeremias, que tentou, certas vezes, pensou em parar de profetizar, porque a mensagem de Jeremias, infelizmente, uma mensagem de arrependimento, não era aceita muitas vezes. E ele desejava, às vezes, se calar, parar de profetizar, mas o seu coração ardia. O Espírito Santo fazia com que o coração de Jeremias ardesse e ele assim não conseguia mais se segurar e profetizava, falava a mensagem de Deus para o povo. E nós temos Jonas, que foi o que foi mais longe. Ele foi o que teve uma atitude mais intensa com relação a fugir do chamado de Deus. Quando Deus fala com ele e diz para ele levar a sua mensagem para os ninivitas, ele foge para uma região chamada Tarsis. Ele foi para o outro lado, ele não quis saber de anunciar a mensagem de Deus. E nós conhecemos o que aconteceu com Jonas. Jonas, por ter fugido da mensagem de Deus, ele foi parar em uma embarcação e nessa embarcação sobrevém uma grande tempestade e a sorte cai em Jonas e ele é lançado no mar. No mar ele fica 3 dias e 3 noites na barriga de um grande peixe e só após se arrepender do seu pecado, de ter fugido do chamado de Deus, é que ele é solto daquele grande peixe. Jonas fugiu do chamado de Deus, algo que eu e você não podemos fazer de maneira nenhuma, sob pena de recebermos a cobrança da parte de Deus quando nós fugimos do chamado dele. Mas por que Jonas fugiu? Jonas fugiu porque ele não queria que os ninivitas se arrependessem. Ele considerava os ninivitas inimigos dele. Era um povo hostil aos israelitas, inimigo dos israelitas. Por isso Jonas não queria que eles se arrependessem, não queria que eles fossem salvos. Olha só aqui como ele fala justamente isso em Jonas 4:2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas não queria que os ninivitas se arrependessem e fossem salvos, transformados por Deus. Mas Deus disse a Jonas que aquilo era necessário. Os ninivitas, eles não tinham conhecimento, não tinham discernimento, eles faziam aquilo por ignorância, eles não tinham um conhecimento maior a respeito de Deus. E Deus, eles se arrependeram quando ouviram a mensagem de Jonas e Deus perdoou os pecados dos ninivitas. E Jonas entra em um estado de saúde grave, olha só. Peço-te, pois, ó Senhor, tire minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas entrou em um estado de desânimo muito grave, ao ponto dele desejar a morte. Ele não queria que os ninivitas se arrependessem. Ele passou a todo custo desejar a morte, ele passou a todo custo não querer mais estar
nesta vida. E isso não agradou a Deus, e Deus foi lá restaurar a força de vontade, trabalhar em Jonas, explicar para ele a condição dos ninivitas, como era necessário a pregação que Jonas profetizasse para os ninivitas, para que eles se arrependessem. Se você também tem desejado a morte como Jonas, que você receba forças da parte de Deus, que você possa ter um olhar, ter uma perspectiva não apenas humana, mas também de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade do Espírito Santo de Deus. A lição que fica para todos nós é que nós não podemos fugir de forma alguma do chamado de Deus, da vocação de Deus em nossas vidas. Se você tiver gostado aqui do vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal. Um abraço para você e até a próxima!